Olá, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Vamos hoje à nossa aula de linguagem C++, e nesta aula eu quero abordar matrizes de uma dimensão. Anteriormente, em nossas aulas de lógica de programação, nós aprendemos que uma matriz A, por exemplo, de 5 posições, estabelecida da posição 1 até a posição 5, pode ser formada pela estrutura visual 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos lembrar que temos então os índices. Essa coluna que eu acabei de colocar são os índices da matriz. Daí vem até o nome variáveis indexadas. E neste outro lado, nós temos os espaços, ou seja, os slots, onde eu armazeno algum conteúdo. Então eu posso pôr aqui, por exemplo, alguns valores. Esses valores são chamados de elementos. Muito bem. As linguagens da família C não trabalham com a forma que a gente chama aqui de ordinal. As linguagens da família C trabalham com as matrizes na ordem cardinal. Isto significa que uma matriz chamada A, com 5 posições, será formada exatamente pelos índices 1, 2, 3, 4, vamos diminuir um pouquinho aqui, 5. Se ela é cardinal, o primeiro índice vai ser 0, 1, 2, 3 e 4. Aparentemente parece uma mudança bastante simples, mas na hora de fazermos alguns programas, isso aqui pode ser um pequeno complicador. Vamos imaginar que você precise fazer uma tabela, uma lista de dados, onde você tem que considerar o primeiro elemento, o segundo elemento e o quinto elemento. Ou seja, você precisa considerar, vamos imaginar, fazer um somatório dos elementos cujo índice é ímpar. Então aqui, o 1 é ímpar? É, então eu vou fazer 9 mais. O 2 é ímpar? Não. O 3 é ímpar? Sim, então eu vou somar o 5. Mais. O 4 é ímpar? Não. Então eu passo para o 5. 5 é ímpar? Sim. 7. Isto aqui vai dar 7 com 5 dá 12. 12 com 9 igual a 21. Agora vejamos aqui do lado essa mesma situação, imaginando que eu tenha exatamente como elemento os mesmos valores, 9, 8, 5, 6 e 7, e agora eu quero aplicar exatamente esta lógica de fazer a soma dos elementos ímpares. Mas veja bem, você está imaginando que a sua matriz é ordinal. Na sua mente, o primeiro elemento, essa primeira posição é a posição ímpar. Eu não estou falando do valor 9 ímpar, eu estou falando da posição. Posição 1, posição 3, posição 5. Na sua cabeça, essa posição, o dado que estiver nessa posição e nessa posição é que deve ser somado. Então você olha para a primeira e fala, eu tenho que somar esse valor com este valor, com este valor, porque foi assim que eu fiz a análise. Só que a hora que você aplica essa mesma lógica, você vai perguntar, essa primeira posição que é 0 é ímpar? Não, não é. Então a segunda é ímpar? Ela é. Você pega o 8. Mas a terceira posição é ímpar? A terceira posição não é porque o número dela é 2. Então passa para a próxima. A 3 é ímpar? Ah, essa aqui é 6. E aí você pula e passa para a quarta. Você queria somar 9, 5 e 8 e você, nessa ocasião aqui, está somando 8 com 6. E 8 mais 6 é igual a 14. Então perceba que a diferença de resultado no seu programa vai ser muito grande. Então é muito importante tomar cuidado com este detalhe, ok? A definição das matrizes em português estruturado era variável, A, 2 pontos, conjunto
Aqui neste caso estou com 5, de 1 a 5, de real. O interessante é que quando eu tenho essa nomenclatura de 1 a 5, eu poderia ter colocado, eu posso colocar de 0 a 4. Então, em português estruturado, se você quiser trabalhar com matriz cardinal, com ordem cardinal em vez de uma ordinal, você pode fazer essa definição. Eu posso ainda, de uma maneira diferente, fazer aqui ó, de 2 a 6. Eu não estou alterando, só estou alterando os valores. E esse recurso, essa probabilidade de uso, ela se aplica em linguagens como Pascal, Basic, Lua, mas não se aplica na linguagem C, porque na linguagem C, se eu quero uma variável real, eu vou usar float ou double, vou colocar o nome da variável e vou estabelecer apenas a quantidade de elementos. E a quantidade de elementos são 5 elementos, de 0 a 4 sempre. Vamos fazer o seguinte, vamos agora para o computador, para que nós possamos demonstrar um programa acessando as matrizes desta maneira, de 1 a 5 ou de 0 a 4, isso fazendo na linguagem C++, ok? Então vamos lá. A partir da exposição em lousa, onde definimos uma matriz chamada A com 5 posições, contendo os elementos 9, 8, 5, 6 e 7, respectivamente da forma ordinal do índice 1 ao índice 5 e respectivamente da forma cardinal do índice 0 a índice 4, vamos agora fazer alguns testes aqui no computador. Abrindo aqui o programa Gine e tomando por base o exemplo que eu dei em lousa, considere a seguinte situação. Elaborar programa de computador que efetue a leitura e a apresentação de 5 valores inteiros a partir de uma matriz chamada A. Entre as ações de entrada e saída dos dados, considere gerar e apresentar uma linha em branco. Observe aqui do lado o diagrama de blocos que representa a solução deste problema. Note que a solicitação de indicar uma linha em branco entre a entrada e a saída não é representada no diagrama de blocos. O diagrama de blocos ele tem a finalidade apenas de representar as operações de entrada e de saída. Qualquer informação adicional que representa o layout de uma tela ou a forma de comunicação com o usuário é omitida do diagrama de blocos. Esses elementos de interação, quando fazem parte de algum documento, estão relacionados aos documentos que fazem referência aos layouts de tela. Observe neste momento o programa codificado em Pascal. Veja que tudo que está entre a linha 1 e a linha 5 refere-se ao início. O que está na linha 14 refere-se ao fim do diagrama. A entrada do diagrama está representada entre as linhas 6 e 9 e a saída está representada entre as linhas 11 e 13. Observe que o símbolo de manual input faz referência à entrada de um valor em uma matriz a índice I. Esta parte em Pascal está relacionada com a linha 8, assim como o display do diagrama de blocos está relacionado com a linha 12. Veja que na linha 12, parte do que está definido na linha não consta no diagrama de blocos. A única coisa que consta do diagrama de blocos é indicativo da matriz A com índice I. O restante é perfumaria. São elementos de layout de tela. Esses elementos não fazem parte do diagrama de blocos, assim como a linha 7 também não faz parte do bloquinho que faz a referência à entrada. Este mesmo raciocínio se aplica ao programa escrito em Basic. Veja que o que está entre a linha 1 e 3 é o início, a linha 12 é o fim. Entre as linhas 4 e 7 está o bloco de entrada, e entre as linhas 9 e 11 está o bloco de saída. Veja também que o conteúdo da linha 5 não está no diagrama e parte do conteúdo da linha 10 também não está no diagrama. A única parte que está no diagrama da linha 10 é o A índice I. E na entrada de dados é o que está na linha 6, ou seja, parte da linha 6. Veja também o mesmo exemplo considerando a linguagem Lua, que foram as linguagens citadas em lousa. O que está entre a linha 1 e 2 da linguagem Lua é o início, e o fim do diagrama não tem uma representação direta na linguagem Lua. O bloco de entrada está entre as linhas 3 e 6, e o bloco de saída está entre as linhas 8 e 10. Veja que o conteúdo da linha 4 não está no diagrama, e parte do conteúdo da linha 9 também não está no diagrama.
Na sequência, retornando ao programa em Pascal, serão realizados alguns testes de execução entre Pascal, Basic e Lua a partir deste diagrama que está aqui ao lado, que representa a matriz A com as posições de 1 a 5, contendo os elementos 9, 8, 5, 6 e 7. Muito bem, a partir do programa Pascal e do diagrama aqui ao lado mostrando a estrutura da matriz, vamos executar o programa. Eu vou colocar o programa em compilação. Assim que o programa é compilado, eu vou colocá-lo em execução. Neste momento, vamos entrar os valores 9, 8, 5, 6 e 7. Veja que a saída foi A índice 1 com 9, A índice 2 com 8, A índice 3 com 5, A índice 4 com 6 e A índice 5 com 7, conforme foi executado na entrada. Agora, na sequência, vamos pegar o programa em Basic. Vamos compilar o programa em Basic e colocá-lo em execução. Observe nesse momento que o programa mostra a solicitação de entrada do A índice 1. Vamos colocar na segunda entrada 8, 5, 6 e 7. E observe que a saída do A índice 1 está com 9, A índice 2 com 8, A índice 3 com 5, A índice 4 com 6, A índice 5 com 7. As saídas do programa em Basic e Pascal são iguais. Vamos agora selecionar aqui a linguagem Lua e vou pedir para executar a linguagem Lua. Diferentemente da linguagem Pascal e Basic, na linguagem Pascal e Basic eu preciso compilar o programa primeiro para executar depois, porque são linguagens compiladas. No caso da linguagem Lua, é uma linguagem interpretada, então basta que eu acione executar e veja que o programa entra em operação. Então vamos entrar o valor 9 para o A índice 1, 8 para o segundo valor, 5 no terceiro, 6 e 7. E a saída é A índice 1 igual a 9, A índice 2 igual a 8, A índice 3 igual a 5, A índice 4 igual a 6, A índice 5 igual a 7. Veja que a saída do programa em Lua é exatamente igual às saídas dos programas em Pascal e Basic. Na sequência, vamos aqui selecionar a linguagem Pascal e agora eu vou fazer as alterações para execução de acesso à matriz cardinal. A partir do programa aqui em Pascal, veja aqui do lado a imagem do diagrama com a matriz cardinal e vamos fazer aqui algumas alterações no código. Então o programa vai ser de 0 a 4, porque são 5 elementos cardinais. O meu laço também vai ser ajustado de 0 até 4 na entrada e também de 0 até 4 na saída. Agora na sequência a gente grava o programa, pede para compilar e executar. Observe que o primeiro índice é marcado com A índice 0, o valor 9, na sequência A índice 1, valor 8, no A índice 2, valor 5, no A índice 3, o valor 6 e no A índice 4, o valor 7. Observe então que a matriz é apresentada como A índice 0 igual a 9, A índice 1 igual a 8, A índice 2 igual a 5, A índice 3 igual a 6, A índice 4 igual a 7, idêntico ao diagrama aqui ao lado. Vamos agora abrir o programa em modo Basic e fazer as mesmas alterações, de 0 a 4 na definição da matriz e de 0 a 4 no laço de entrada e de 0 a 4 no laço de saída. Salvar o programa e compilar. Na sequência, executar. E vamos entrar para o A índice 0, o valor 9, para o A índice 1, o valor 8, para o A índice 2, o valor 5, para o A índice 3, valor 6 e para o A índice 4, o valor 7. E observe a saída idêntica ao diagrama de matriz cardinal aqui ao lado. Na sequência, vamos selecionar então o programa em Lua e vamos fazer as alterações dos laços de 0 a 4 na entrada e de 0 a 4 na saída. Vamos colocar o programa em execução e para o A índice 0 entra 9, para o A índice 1 entra 8, para o A índice 2 entra 5, para o A índice 3 entra 6 e para o A índice 4 entra 7. E você verá então que A índice 0 está com 9, A índice 1 com 8, A índice 2 com 5, A índice 3 com 6 e A índice 4 com 7. Observe que os programas escritos nas linguagens Pascal, Basic e Lua
podem ser operacionalizados com matrizes ordinais ou matrizes cardinais. Na sequência, vamos acionar novamente aqui o programa em Pascal, porque agora eu vou fazer a alteração utilizando uma outra ordem de índice. Veja aqui ao lado o diagrama mostrando então a matriz A numerada do índice 2 ao índice 6, sendo o primeiro índice o 2, o segundo índice 3 e assim sucessivamente até o último índice como 6. Vamos então fazer as alterações na dimensão da matriz de 2 a 6. Vamos alterar também de 2 a 6 o laço de entrada e principalmente o laço de saída também de 2 a 6. Gravando, compilando e executando. Veja que o A índice 2 pede a entrada de um valor, vamos entrar o 9, no A índice 3 agora o valor 8, no A índice 4 o valor 5, em A índice 5, 6 e A índice 6, 7. E veja que o programa numerou exatamente as posições da matriz de 2 a 6. Observe então que na linguagem Pascal eu posso trabalhar com matrizes ordinais, cardinais e uma outra forma de numeração desejada. Vamos agora ver o programa em Basic. Vamos trocar aqui as posições de 2 para 6, de 2 a 6, a entrada de 2 a 6 e a saída de 2 a 6. Vamos salvar, compilar e executar. Neste momento, entre para A índice 2, 9, para A índice 3, 8, para A índice 4, 5, para A índice 5, 6 e para A índice 6, o 7. E você verá que os valores são apresentados nas posições indicadas, assim como está sendo aqui colocado ao lado no diagrama indicado. Vamos agora então à linguagem Lua. Na linguagem Lua vamos mudar de 2 a 6 na entrada e de 2 a 6 na saída. Vamos colocar em execução. Em A índice 2 vamos entrar 9, em A índice 3 vamos entrar 8, em A índice 4 vamos entrar 5, em A índice 5 eu entro 6 e em A índice 6 eu entro 7. Observe que a saída do A índice 2 está com 9, A índice 3 com 8, A índice 4 com 5, A índice 5 com 6 e A índice 6 com 7. Então as linguagens Pascal, Basic e Lua são linguagens onde eu consigo definir e ajustar a numeração de índices de uma matriz. Na sequência, vamos fazer as operações diretamente no programa escrito em C++, que é o que nos realmente interessa. Lembrando que em C++ toda matriz é numerada de 0 a quantidade total menos 1, operando sempre de forma cardinal. Vejamos na sequência o programa em C++. Veja que aqui na linha 4 estamos definindo a matriz A com 5 posições, sendo ela numerada de 0 até 4. Aqui ao lado, observe a apresentação do diagrama indicando as posições cardinais. Veja que aqui eu vou indicar então a posição do I, na linha 9 e na linha 10 fazendo a entrada do valor para a matriz A índice I. Vamos colocar o programa em construção, não precisa compilar primeiro, pode ir direto para construir, e na sequência executar. Veja que o programa apresenta o A índice 0, vamos entrar 9, no A índice 1 vamos entrar 8, no A índice 2 vamos entrar 5, no A índice 3 vamos entrar 6, e no A índice 4 vamos entrar 7. E veja que a saída A índice 0 igual a 9, A índice 1 igual a 8, A índice 2 igual a 5, A índice 3 igual a 6 e A índice 4 igual a 7 corresponde à imagem do diagrama com a indicação das posições ordinais. Vamos pegar agora um outro exemplo em linguagem C++ e observe que neste exemplo, na linha 4 a matriz está sendo indicada como uma matriz com 5 posições, o laço da linha 7 e o laço da linha 13 fazem a contagem de 1 a 5. Observe que aqui vai ser apresentado o índice como 1, e aqui na linha 10, dentro do índice da matriz, eu estou fazendo a subtração de uma unidade da variável I. Lembrando que a linguagem C++ trabalha com posicionamento cardinal, e aqui a numeração sugere um posicionamento ordinal. Então eu tenho que fazer a subtração do valor 1
para que o índice tenha, a partir da variável i, seu valor devidamente ajustado. Vamos construir o programa, vamos colocar o programa em execução, e veja que o a índice 1, eu vou entrar então o valor 9, em a índice 2 o valor 8, em a índice 3 o valor 5, em a índice 4 o valor 6, em a índice 5 o valor 7, e os valores são apresentados como se estivessem armazenados em uma matriz ordinal. Veja que aqui, neste caso, nós estamos fazendo apenas uma simulação de posicionamento ordinal em matriz cardinal. Um detalhe importante que eu quero acrescentar nesta aula é que uma linguagem de programação não deve ser julgada pelo seu funcionamento. Muitas pessoas dizem que Pascal não se usa mais, que Pascal não presta. E eu mostrei para vocês que Pascal possui uma habilidade de programação superior à linguagem da família C, entre elas o C++. Mas o mesmo que Pascal faz, o BASIC faz e a linguagem Lua faz. Então nada de desenvolver preconceito tecnológico, preconceito contra a linguagem. Todas as linguagens de programação são muito boas, todas, sem exceção, para aquilo que foram desenvolvidas a fazer. Todas as linguagens de programação, sem exceção, são uma porcaria naquilo que não foram projetadas a se fazer. Então eu tenho que saber escolher a linguagem adequada para a aplicação adequada. E quando eu não tenho a linguagem adequada para a aplicação adequada, eu tenho que aprender a fazer a adaptação de seus recursos no atendimento das necessidades daquilo que se apresenta. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Fui!